Olá, gente, boa tarde. Vamos lá começar nossa aula de hoje. Nosso assunto aqui tão importante, né? Esse período literário aí, esse período de transição chamado de pré-modernismo. E a gente vai trabalhar hoje dois autores muito importantes, né, para a sociedade na época, muito polêmicos na época, né? E que tinham uma pegada aí de uma análise da sociedade de formas bem diferentes, né? São dois estilos completamente diferentes, mas muito importantes para a época, tá? Lembrando a vocês que os autores do pré-modernismo, eles não seguem um padrão de estilo, um padrão temático, mas o que envolve eles nesse período, que não é nem chamado de escola literária, já é a introdução de temas sociais, né, das classes menos favorecidas, e um debate da sociedade. Augusto dos Anjos é uma grande exceção de tudo, né, porque todos os outros escreveram a parte em prosa, né, em narrativas, mas Augusto dos Anjos faz poemas, e ele não vai analisar muito, assim, a sociedade em si, mas vai analisar o próprio homem, a cabeça do homem, né, ou a perspectiva do homem nessa questão mais simbólica, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar com Lima Barreto, tá? Para vocês verem a evolução, a gente está debatendo tanto na sociedade sobre espaços, né, para as minorias, né, na nossa sociedade. A gente tem pela primeira vez na literatura aí, de uma forma mais escancarada, é lógico que a gente tem Machado de Assis, que era um mulato, né, mas aí a gente tem aí uma expressividade maior de Monteiro Lobato, lá no realismo, mas aqui no pré-modernismo a gente tem um mulato, né, um negro, chamado Lima Barreto, tá? Diferentemente de Machado de Assis, Lima Barreto teve mais problemas, né, de inserção na sociedade, e teve vários problemas familiares, tá? Ele é filho de operário, de uma professora primária, lembrando que Machado de Assis também era filho vinha não vinha de uma elite, né, vinha de uma classe baixa, né, e chegou até a vender doces na escola. Lima Barreto, ele era filho de uma professora primária, tá certo, de um operário, nasceu no Rio de Janeiro, e, gente, a história dele é muito complicada, tá? Além de sofrer todo o preconceito possível racial, que vai ser temática da obra dele, a gente vai trabalhar, a gente vai ver que ele falou muito sobre isso, talvez a primeira vez na literatura que se fala isso de uma forma tão aberta, né, e a voz de uma pessoa preta, né, uma pessoa de origem desfavorecida socialmente, vai trabalhar. Lima Barreto também vai falar muito sobre a loucura, gente. Se vocês lembram do naturalismo, havia um interesse muito em trabalhar sobre os temas da loucura, da sanidade, né, por causa das pesquisas, né, da psicologia, a questão da medicina, os estudos que se faziam sobre a cabeça humana. Além disso, Lima Barreto teve o pai, aí ele perdeu a mãe cedo, né, ficou órfão cedo, o pai enlouquece, né, é internado numa colônia, né, para tratamento de loucos, inclusive essa temática também tinha um certo preconceito também com essa questão de quem tinha esses problemas mentais, e o pai dele se envolveu com alcoolismo, né, Lima Barreto teve problemas também sociais, ele tinha emprego no governo, na Secretaria de Guerra, mas ele foi um cara que sempre foi inconformado e era contra essa mediocridade da sociedade, mas ele, de certa forma, tinha um rancor muito grande por isso, né, por causa do preconceito que ele sofria, e ele vai se entregar a isso, de alguma forma, se entrega ao álcool igual o pai, também vai ter problemas mentais, né, e só é uma obra tão vasta, que inclusive virou filme, né, o link do filme está aí para para vocês verem, teve esse problema mental, e para vocês verem, E as cores. tá certo? Sua internet caiu do senhor. Sua internet caiu. Não, a minha internet tá normal. Voltou agora, né? Travou aí? Travou.
Travou para todo mundo. Mas vocês estão ouvindo minha voz? Voltou agora, a gente tá vendo o senhor. Voltou agora. Agora estabilizou. Massa, tá bom mesmo. Vamos lá. Então, gente, vê só, um cara que hoje é tão falado, né, tão trabalhado, ele serve de marco aí, inclusive, gente, para vocês falarem na redação, um bom exemplo sobre a aceitação social das minorias, é um cara que morreu pobre, sem aceitação da sociedade pela sua condição, tá? Aí eu tenho um videozinho, aumentar aí o volume de vocês, que fala um pouco da trajetória de Lima Barreto, tá bom? Então, ele tem essa crítica social muito forte. Logicamente, você sabe que ele buscou interpretar essa desigualdade no Brasil por ter vindo dessa sociedade, dessa escala mais pobre. E aí ele foi testemunha muito forte do fim da monarquia e a injustiça que trazia da própria República nessas primeiras décadas do século XX. E ele era um sujeito que viveu isso, né? Tinha acabado a escravidão, né? Quando ele nasceu, não tinha nem acabado a escravidão ainda. E ele passa por esse processo e essa relação da monarquia para a República as consequências da escravidão ainda estavam muito fortes. Tá? Apesar de todo o preconceito da época, ele conseguiu estudar e levar, de certa forma, na sua juventude, uma vida digna. Estudou na escola politécnica, né? Assim, se vocês verem essa foto aí, ele era o único negro que tinha. Como eu falei para vocês, o pai dele tinha problema psiquiátrico, e ele teve que, sozinho, desde cedo, sustentar a família, tá? Ele escreveu a história da escravidão negra no Brasil, falou sobre a nacionalidade brasileira a partir dessa etnia, também conseguiu uma vaga dentro do governo, como eu falei para você, de secretário de guerra, e isso fazia com que ele tivesse dinheiro para fazer suas publicações, né, na internet, nos folhetins, nos jornais, e se tornar visível, né, de alguma forma. Ele trabalhou para alguns jornais, como vocês estão vendo aí, como o Jornal do Comércio, Correio da Manhã, e uma revista Fonfon, que a gente vai ver no modernismo, tá certo? Ele se orgulhava muito de alguns autores gostarem dele, como José Veríssimo, começa a ser notado por essa galera aí, e tem vários livros, né? Recordações do escrivão Isaías Caminha, foi o primeiro publicado em 1909, né? E aí ele já dava uma tônica da sua obra, que era uma crítica pesada ao preconceito racial, e ele escreveu em 1911, em forma de folhetim, né, que é nos jornais, que se colocavam os capítulos dos livros, como nos jornais, Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é a obra principal dele aí, inclusive tem um filme, tá? E o protagonista, a gente vai trabalhar, ele é um patriota, né, buscava um nacionalismo ridicularizado, de uma forma bem crítica pelo próprio autor, tá? Ele mesmo tinha essa noção de que estava entrando em um processo psiquiátrico, né? E ele também teve um processo, né? Durante a Primeira Guerra Mundial, o comunismo, viveu todo esse processo e teve crise de depressão e acabou sendo internado também, né? Como tem aí a ficha dele do manicômio. E ele publicou Numa Ninfa, que era uma sátira política da época, era um cara muito crítico, né? Esse livro aí não se fala tanto. Memória de Vida e Morte de Gonzaga de Sá, foi publicada aí pela editora de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato criou uma grande editora, né? E vários autores tiveram acesso por causa dele. Se não deixar de beber cachaça, não tenho vergonha, queria Deus que deixe. Então ele tinha noção dessa entrega do alcoolismo, mas ele produziu muito, tá? E teve vários artigos publicados pela crítica nacional, e ele não chegou a terminar de escrever a obra Clara dos Anjos, mas foi editado postumamente e publicado depois da sua morte, né, mais de 20 anos depois da sua morte. Ele morre em 1922, que aí é o ano da Semana de Arte Moderna, né, ele não chegou nem a participar do modernismo, tá? E ele aí teve um estilo muito contundente, muito forte, e esse modernismo aí da literatura começa muito nele, tá? E aí ele faz esse retrato sobre a sociedade daquela época, e como ele ele não foi reconhecido em vida, né? E aí ele ganhou uma biografia só em 1950, e hoje é um grande artista conhecido, mas morreu pobre,
Tá? Policarpo Quaresma aí, foi esse filme aí, disponibilizo para vocês aí um link, que tem esse autor aí que fez essa obra, esse personagem, tá? E aí, em 2017, ele volta a ser celebrado, e ele teve uma nova biografia, foi homenageado pela Festa Internacional, e aí a gente tem um cara aí muito maravilhoso que não foi reconhecido, mas representa muito a literatura da época, por ser um homem mulato, né, que não teve espaço, tá? Vamos lá continuar. Então, como eu falei para vocês, ele tinha uma crítica social muito grande, né? A gente tem aí uma voz negra, né, chamada de mulato na época, né? E ele tinha essa contestação, né, de fazer de uma forma mais problemática essas questões sociais. E a literatura dele, além dele ter essa origem pobre, era um cara que, a partir mesmo com as dificuldades dele, ele provocava muito a sociedade a analisar na sua literatura as questões sociais, a crítica social, e ele era completamente desvinculado dos padrões e do gosto vigente na época. Então, imagine um cara, né, fora do padrão social da aceitação, ainda de origem humilde, quer fazer uma quebra do padrão na época, tanto na linguagem, tanto na forma de se contar os fatos históricos, né, os costumes daquela época, porque ele deixa aquele mundo helênico, né, dos deuses, né, do que era o parnasianismo, aquele texto produzido de forma perfeita, né, para revelar a tristeza dos subúrbios, com todos os seus funcionários públicos aposentados, operários, trabalhadores, né, a população marginalizada, né. Tem um capítulo lá, o violão, né, que ele fala sobre os tocadores de violão, que eram pessoas boêmias, né, que eram vistos como pessoas renegadas da sociedade, e negando essa época, fazendo uma negação dessa época, ele usava fatos históricos, costumes sociais, e fazia essa análise aí crítica da burguesia da época de forma caricatural, é como se ele fizesse uma caricatura, né, sempre crítica desse mundo intelectual e burocrático aí do Rio de Janeiro, né, que aí na época era a capital do Brasil, tá? Então, ele se debruçava em personagens reais, porque além desses livros que a gente vai analisar dele, ele também escreveu crônicas sobre a sociedade, tá? Pessoas reais, que não eram inventadas, não eram idealizadas, como acontecia no romantismo, por exemplo. E você tem uma característica disso dele muito ligada, logicamente, ao realismo, né, ao naturalismo, né, que a gente tem muito grande nele, que eram personagens grotescos, né, criminosos, prostitutas, pessoas pobres que viviam nas ruas, que na época não eram padrão de literatura nenhum para ser personagem de nenhuma obra, e ele consegue isso nesse aspecto da realidade imediata que ele tinha da sociedade, tá certo? Então, vejam aí que é um autor bem interessante, diferente do que a gente já viu, e ele era um autor rebelde, né? Então, além de ele se rebelar contra essa estética dominante, que isso aí vai ser a grande temática do modernismo, é ser contra a estética do passado, por isso que é chamado de modernismo, e ele tinha um estilo muito próprio, desprezava essa retórica do bacharel, da academia, né? Inclusive ele tentou entrar para a Academia Brasileira de Letras e foi renegado várias vezes, né? Talvez porque essa linguagem dele fugia ao que a academia pregava, né? Não tinha essa linguagem parnasiana, né? Tinha um desleixo intencional, proposital, então a linguagem se tornava mais pura, mais real, mas se aproximando dessa linguagem mais próxima do dia a dia, mais coloquial. Então, aí nós temos algumas obras, não vamos analisar duas dele, então fiquem à vontade aí para ler os livros, né, eu mandei para vocês aí em PDF, todas elas, né, ou a grande parte delas. Recordações do escravidões, do escrivões aí as caminhas, Triste do Carpo Quaresma, que a gente vai trabalhar, Nume Ninfa, Vida e Morte de Gonzaga de Sá, Brasundangas, Clara dos Anjos, que a gente vai falar aqui, e Cemitério dos Vivos, tá? O que eu recomendo vocês a lerem Triste Fim de Policarpo Quaresma, esse aí tem o filme, inclusive tem um link lá do filme, assistam o filme, tá? É bem fiel o livro.
Vida e Morte, de Gonzaga de Sá, também eu indico vocês a lerem, que cai muito no vestibular, e Clara dos Anjos. Vocês vão ver essa obra Clara dos Anjos, vai ser massa, acho que tem muito a ver com a realidade ainda até hoje, das meninas e das mulheres negras, como elas são vistas pela sociedade branca, como são, de certa forma, vistas de uma forma sexual e usadas socialmente de forma negativa. E Cemitério dos Vivos não é um livro assim interessante literariamente, mas fala sobre a sua vida no manicômio, né? Que por isso chama Cemitério dos Vivos. Então, Tilly Fint e Policarpo Quaresma, leiam, Gonzaga de Sá e Clara dos Anjos, são 3 livros que vocês não podem deixar de ler para estudar para o vestibular, tá certo? São esses 3 que estão aí na foto. Policarpo Quaresma tem um filme, tá? O link, inclusive, tá aí. Vamos lá? Então, vou passar outro videozinho. Esse é o livro Policarpo Quaresma, tá? A gente vai falar sobre ele agora. Triste Fim de Policarpo Quaresma. Veja como era na época. Então tá aí. Eu aconselho muito vocês a assistirem o filme, né? Eu botei o link aí para vocês. Mas antes de ler o livro, de assistir o filme, eu indico vocês a lerem o livro. Eu indico sempre quem vai, como eu sou professor de literatura, né? Trabalho muito com literatura. Eu sempre indico às pessoas, antes de assistirem ao filme, lerem o livro. Vou falar um exemplo muito simples aqui, quem gosta de ler Harry Potter, Senhor dos Anéis, né, qualquer outra série, né, de filmes ou de streaming, são experiências completamente diferentes quando você assiste diretamente a série no audiovisual, né, no streaming, por exemplo, no filme, e quando você lê primeiro o livro e depois você assiste o filme, né, ou a série. Porque quando você lê um livro que só tem palavras, a imaginação ela corre mais frouxa, né? A perspectiva de criação dos personagens, das imagens, né? Para vocês lerem, tá? Então, eu indico sempre ler o livro. Então, vamos lá. Triste Fim de Policarpo Quaresma
o próprio nome, Triste Fim de Policarpo Quaresma, já diz tudo, né, como a gente vê um resumo do livro. Então, eu vou falar para vocês a história, vocês já sabem, mas eu quero que vocês vejam a linguagem, a perspectiva histórica, o retrato histórico daquela época, né, que Policarpo Quaresma era esse símbolo, né? A obra é narrada em terceira pessoa, não é o próprio autor que fala, não é o próprio personagem que fala, e existe, de certa forma, uma intromissão do narrador, né? Um uso da perspectiva do narrador onisciente para dentro da obra das suas posições. Então, aí nós temos aí a personagem, né, Policarpo Quaresma, né? Esse homem, a velho e aposentado, e sua luta ingênua pela salvação do Brasil. Gente, a gente está vendo aí hoje pessoas falando tanto em nação, em patriotismo, como se confundisse governo com pátria, com nação, e Quaresma fez tudo isso. Era um apaixonado pelo país, ele chegava a ser um nacionalista xenófobo, ele era até certa forma engraçado, porque ele era um cara estranho, né, para as convenções da época, a forma como ele se vestia, como ele falava, ele sabia todos os rios, sabia tudo sobre o Brasil, sabia todos os dados geográficos do Brasil, né, ele chegou a propor que o Tupi-Guarani, né, devia ser a língua oficial do país, já que foi ela que estava aqui no Brasil antes dos portugueses chegarem, né, e ele tinha essa fixação por essa questão nacional em tudo, as roupas que ele usava, os alimentos que ele comia, tá? E, às vezes, ele parecia muito louco, porque ele era tão nacionalista que ele começava a imitar como se ele fosse um índio Goitacá, recebia as pessoas com essas saudações indígenas e tentava fazer pesquisas folclóricas para estudar o país, mas de uma forma muito cômica, né? Esse cara, né? Então, Policarpo Quaresma era um personagem cômico, mas também um retrato, na época, e uma crítica a quem era muito nacionalista e acreditava tanto nessa república, né? Por isso que ele foi traído, preso, né? E teve esse triste fim, tá? Então, esse nacionalismo ufanista dele, que ele tinha, como ele foi traído, né, pelo próprio Floriano Peixoto, pela própria República em si, ele vai lá para um sítio, chama o Sítio Sossego, lá tenta plantar, né, e aquela experiência que a gente tem aqui no Brasil, tudo dá, nossa terra é maravilhosa, mas a experiência deu errada, e ele se torna uma figura bizarra, cômica, era um cara que era visto pela sociedade como louco, de alguma forma, um cara muito estranho, ele não era nenhum oficial, mas ele se portava como se fosse um oficial do exército, e aí é uma história muito interessante, né, porque além de ter uma parte cômica, existe uma crítica social muito grande ao academicismo, quem vai muito pela academia, né, pelas teorias mais formais, quem é nacionalista muito forte, e acredita numa república que acaba traindo você de alguma forma muito, muito dura, né. Então, vamos lá. Quais são as características que a gente tem aí dessa literatura pré-modernista, né, em Policarpo Quaresma? Então, a gente tem um nacionalismo e um regionalismo forte. Então, a gente vai ver aí a principal característica dessa época, que é uma tentativa de um nacionalismo e um regionalismo, principalmente em Lima Barreto, né, Euclides da Cunha, em Monteiro Lobato, que a gente vai ver amanhã. É uma denúncia social grande, vocês viram que a gente também tem Euclides da Cunha, também teve um pouquinho, a gente teve em Graça Aranha, tá? Temas históricos e cotidianos, então, a literatura vindo para a realidade, para falar sobre a realidade e criticar essa realidade, que não existia isso no simbolismo, que é tão próximo aí, poucos anos atrás, a gente está falando aqui de 1900, 1902, a gente tem o realismo, naturalismo, tudo ali no final do século XIX para o século XX, muito próximo, mas aí a gente tem uma ruptura com isso, uma tentativa dessa questão mais nacional, uma linguagem mais simples, coloquial, que a gente não encontra no modernismo, né? Mas lembrando que a gente vai ter uma exceção a tudo isso, que é Augusto dos Anjos, que é o próximo autor, mas a gente está falando aqui de Lima Barreto. Então, veio como no começo do livro, todas essas partes aqui, ó, gente, que estão em azul, são trechos do livro, tá?
Então, não fiquem pensando só em olhar na internet e saber resumo do livro. É massa saber resumo do livro, saber a história do livro, mas você tem que ter acesso aos textos, porque o Enem vai mandar você analisar os textos, o contexto que existe num trecho de um livro, a linguagem do livro, uma perspectiva sobre o livro. Então, leia um livro, tá? Tenham acesso ao texto, tá bom? Então, veja aí no começo do livro como já era a paixão de Policarpo Quaresma pelo seu país, né? Aí o narrador diz assim: desde moço, aí pelos 20 anos, o amor da pátria tomou o todo inteiro. Não for o amor comum, paulador e vazio, for um sentimento sério, grave e absolvente. Nada de ambições políticas ou administrativas. O que Quaresma pensou, ou melhor, o que o patriotismo fez pensar foi no conhecimento inteiro do Brasil, levando a meditações sobre seus recursos, para depois, então, apontar os remédios, as medidas progressivas, com pleno conhecimento de causa. Então, era um cara que estudou o Brasil, né, achava que isso faria com que esse patriotismo fosse salvar alguma coisa dele, e várias pessoas ainda pensam isso, né, que se confunde pátria com governo, né, com fanatismo político, né. E aí, Policarpo Quaresma chegava até a ser xenofóbico, né? Essa aversão pelo que era estrangeiro. Ele achava que só era coisa boa era do país, da gente, era o país mais bonito, era o país que tinha tudo. E até quem elogiava o que era de fora, ele dava uma certa crítica, né? E aí uma pessoa diz assim: ah, meu Deus, quando irei à Europa? Aí o major não se conteve, que ele não era major não, tá? Mas a galera chamava ele de major pela forma como ele se portava, se vestia. E ele não se conteve, levantou o olhar, concernou o Pince-Nez e falou fraternal e persuasivo: ingrato, tens uma terra tão bela, tão rica, queres visitar a dos outros. Então, esse nacionalismo aí, convicto de alguém que acha que o Brasil é melhor do que tudo, né? Mas, por outro lado, além desse nacionalismo, ele também tinha uma esperança de que o Brasil fosse progredir, né? A nova república prometia tanto avanço, prometia tanto progresso naquela época, e ele tinha essa esperança, né? Mas só que com o tempo ele vai percebendo que as coisas não são tão assim como ele estava vendo, né? Ele vai tomando uma consciência crítica, né? Se percebendo essas questões sociais, e ao pouco ele vai tendo uma autenticidade humana e social, uma forma de analisar a sociedade. E quando vai a revolta da Armada, alguns problemas sociais que acontecem naquela época, ele vai começando a se ligar nas coisas e perceber que apoiar certo tipo de candidatos, né, acreditar em algumas propostas, essas coisas também eram, de certa forma, uma enganação. Então, a gente vai ver que dentro desse estilo dele cômico, né, daquela época, se percebe que quando Floriano Floriano Peixoto, que era o presidente na época, né, começa a perseguir os seus desaventos, né, as pessoas que iam contra ele, ele começa a tentar derrotar, né, e a perseguir essas desavenças que ele tinha e perseguir essas pessoas. E o que acontece? Esse presidente da República acaba pedindo para prender ele, tá? E quando ele é preso, ele acaba percebendo que tudo o que ele fez não servia de nada. Então, por isso que esse triste fim. E ele é condenado à morte por fuzilamento. E aí tem um trecho que diz assim, ó: iria morrer, quem sabe se naquela noite mesmo. E que tinha feito de sua vida? Nada. Levara toda ela atrás da miragem de estudar a pátria, por amá-la e querê-la muito, no intuito de contribuir para a sua felicidade e prosperidade. Gostara a sua mocidade nisso, a sua virilidade também. E agora que estava na velhice, como ela o recompensava, como ela o premiava, como ela o condecorava, matando-a. Então, todo esse sonho de Policarpo Quaresma
foi aí quebrado, por isso que o nome do filme, do livro é Triste Fim de Policarpo Quaresma. Essa crítica social aí muito forte, tá? Desde os 18 anos que o tal patriotismo absorvia e por ele fizeram a tolice de estudar inutilidades. Que lhe importavam os rios, eram grandes, pois que fossem, e que lhe contribuiria para a felicidade saber o nome dos heróis do Brasil. Em nada. O importante é que ele tivesse sido feliz. Foi? Não. Lembrou-se das suas coisas de tupi, do folclore, de suas tentativas agrícolas. Restava disso tudo em sua alma uma satisfação? Nenhuma. Nenhuma. E quando seu patriotismo se fizera combatente, o que achara? Decepções. Onde estava a doçura da nossa gente? Pois ele não havia o combater como feras? Pois não havia matar prisioneiros inúmeros? Contudo, quem sabe se outros que se lhe seguissem as pegadas não seriam mais felizes? E logo respondeu a si mesmo: mas como? Se não se fizera comunicar, se nada dissera e não prender o seu sonho, dando-lhe corpo e substância. Então, a própria cabeça do próprio Policarpo Quaresma cai em si, né? E Policarpo Quaresma traz, no momento do livro, um novo cerne para a narrativa, né? Então, daquele nacionalismo alienado, né, o fanista vem para um cara mais crítico, né, de uma possível consciência social do que estava acontecendo. E aí essa análise que ele faz quebra aqueles mitos, né, quebra aquelas questões de mistificação do poder, das pessoas, do herói, do salvador da pátria, que muitas pessoas vivem até hoje essa ilusão, né? Esse síndrome de vira-lata da gente e achar que sempre alguém vai salvar o país, quando, na verdade, cada um tem o seu papel, né? E aí, quando ele compreende esse papel da ideologia no processo histórico, alguém precisa pagar por isso, como ele acabou pagando, né? E a gente dialogando com o Brasil de hoje, é importante aí vocês saberem que as obras de literatura também são fatos históricos, né? São documentos históricos sobre a sociedade da época. Vejam esse trecho aí para a gente ver como até hoje, né, existe o status social, né, pelo que as pessoas fazem, pela sociedade, como julga os outros, né? Porque tem um pouco mais dinheiro do que alguém se sente superior a ele. E isso existe até hoje, né? Dessa maneira, Ricardo Coração dos Outros gozava da estima geral da alta sociedade suburbana. Isso é um personagem que existia no livro, tá? É uma alta sociedade muito especial e que só é alta nos subúrbios. Então, sabe aquele cara que mora no subúrbio, na favela, que ele tem um pouquinho a mais e ele se acha melhor do que todo mundo? Compõe-se em geral de funcionários públicos, de pequenos negociantes, de médicos com alguma clínica, de tenentes de diferentes milícias, nata essa que impa pelas suas esburacadas daquelas distantes regiões, assim como nas festas e nos bailes, com mais força que a burguesia de Petrópolis e Botafogo. Isto é só lá nos bailes, nas festas e na rua, onde se algum dos representantes vê um tipo mais ou menos, olha da cabeça aos pés, demoradamente, assim como quem diz: aparece lá em casa que te dou um prato de comida. Porque o orgulho da aristocracia suburbana está em ter todo dia jantar e almoço, muito feijão, muita carne seca, muito ensopado. Aí julga ela, que está a pedra do toque da nobreza, da alta linha, da distinção. Então, o diálogo com o Brasil de hoje é que existe uma classe alta, mas existe uma nova classe média, né, uma classe média baixa que critica tanto essa burguesia, essa alta sociedade, mas por ela ser tem mais posição aquisitiva na sociedade, acaba julgando quem tem menos do que ele, né? E acaba olhando da cabeça aos pés e julgando, assim como das mais altas patentes acabam julgando os mais pobres, tá? Então é um diálogo com o dia de hoje. E agora eu indico a vocês a ler o livro, tá bom? Triste Fim de Policarpo Quaresma. Agora a gente vai falar aqui de uma obra massa. Eu dedico essa obra aqui às meninas, né, às mulheres negras, né, que passam por grandes humilhações,
por provações, né? Se coloca sempre a mulher negra como inferior na sociedade de alguma forma. A gente tem uma realidade até hoje que as mulheres negras, elas ocupam menos, elas têm menos espaços de poder, elas ganham menos, elas têm menos acesso às relações da sociedade elitizada. E aí a gente tem o exemplo aí de Clara dos Anjos. Imaginem se hoje ainda existe um preconceito, imaginem lá em 1900, 1920, há um século, né? A gente está falando aí um século atrás, né? Imagine como essa relação das mulheres era vista por ela ser negra. Então, o próprio título, essa aqui do lado, é Clara dos Anjos. Inclusive, gente, tem uma obra, Clara dos Anjos, essa obra, esse livro, ele foi transformado em uma história em quadrinhos. Então, essa história é contada numa história em quadrinhos. Eu não encontrei ela para mandar para vocês, tá? Ela é paga, né? Ela é uma edição muito massa. Isso aqui é uma imagem dela, né? Uma imagem dessa história em quadrinho, conta a história de Clara dos Anjos. Quem conseguir aí achar, tá? Vocês, quem quiser procurar aí em PDF, pode mandar para mim, mandar para todo mundo, eu vou agradecer. Então, vê só. Conta a história dessa mulata, né? Que hoje a gente toma como negra, né? Essas expressões mulata, moreninha, isso aí é uma forma de embranquecer e tirar a perspectiva real da etnia da pessoa. Ela era assim, tá? E o próprio título, Clara dos Anjos, já é uma grande crítica de Lima Barreto, já no título. Por que Clara, né? E dos Anjos, né? Os anjos sempre remetem à cor branca, né? Sempre remete à pureza. E o contrário disso é a sujeira, né? Assim como a gente viu, por exemplo, ontem no Big Brother Brasil, né? Um grande debate que o João fez, né? Que Camila fez, de tudo que é negro é sujo, né? Como cabelo sujo, mal cuidado, né? A música que ela tem que ser proibida, a dança que ela é negada, a religião que ela é negada. Mas a Clara dos Anjos é uma história mais simples, mas tem um peso social muito grande, que assim como Lima Barreto sofreu preconceito racial, ele escolhe uma mulher para representar aí na sua literatura esse debate sobre o preconceito racial. Então, Clara, né, chamada de Clara dos Anjos, ela morava no subúrbio do Rio de Janeiro, lembrando, gente, que no começo do século XX, o Rio de Janeiro, como capital do Brasil, estava passando por um processo de urbanização muito grande, enlarguecendo as ruas, derrubando os cortiços, fazendo com que essa população pobre que morava no grande centro fosse para os subúrbios, né, expulsa do grande centro por uma grande higienização popular e social, né? Na mesma época houve a revolta da vacina obrigatória, né? Principalmente desse pessoal que achava que os negros é que traziam as doenças, né, para os brancos, e esses negros acabaram indo para o subúrbio e criando o que hoje a gente chama das grandes favelas, né, do Rio de Janeiro, mas também nos grandes centros urbanos, como Recife, como Salvador, né, em que existe esse subúrbio aí aglomerado, normalmente formado por pessoas de origem negra, né? E aí a gente tem a história aí de Clara, filha de homem, de pessoas negras, né, que viviam no subúrbio, pobres, e aí tem um personagem chamado Cassie Jones, como está aqui. Esse livro está aí para vocês lerem, tá, gente? Então, leiam, é um livro bem massa. Então, o Cassie Jones era um homem branco, um cara que sabia tocar violão, um cara branco, bonito na época, né? A imagem europeia da beleza, sedutor, né? Já tinha uma fama de seduzir as mulheres, ficar com mulheres casadas. E Clara dos Anjos, como era vista, uma menina muito, muito inocente ainda, né, na sua relação da criação da sua família, ela tinha um acolhimento e uma vivência muito grande com os pais, tá? E numa festa, né, que Clara dos Anjos estava no momento, ela, de certa forma, é envolvida por Cassie Jones. Vê aquela grande história, né? O cara viu uma mulher negra disponível, né, na cabeça dele, pobre, sabia que, de certa forma, ela seria atraída por ele pela sua lábia, pela sua conversa, e era um cara que não tinha medo do que ele podia fazer com as pessoas, porque ele era filho de pessoas poderosas na época, né?
E os pais sempre defendiam ele, né? Sempre é aquele grande personagem que a gente tem até hoje, que é um filho de papai, que acha que tudo pode fazer, que acha que nada vai ter, que acha que nada, que acha que nada vai acontecer com ele, e os pais sempre o protegiam. Então, a Clara acaba se interessando por ele, né? Pelo jeito dele, né? Pela forma como ele conversa. Existe também a relação social muito grande do homem branco, né? Que, de certa forma, era o homem que era desejado pelas mulheres, de certa forma, pela sua posição social, mas mais ainda por ele, porque ele tinha toda uma lábia, sabia conversar. E no livro vai se mostrando que ele gostava de tirar a virgindade das meninas e abandonava as meninas. E isso não era considerado crime nenhum, né? Não existia pensão, não existia teste de DNA, não existia nada. Então, os homens faziam, de certa forma, o que queriam. Imagine com uma mulher humilde, pobre, como Clara dos Anjos, o que acabou acontecendo. Tá? Então, aí a gente tem aqui a imagem dele aí no quadrinho, né, que é Cassie Jones, e ela, de certa forma, acreditou nesse amor, né? Cassie colocou ela como... o Clara dos Anjos colocou ele como grande paixão da vida dele, e Cassie Jones era um cara tão afrontoso, né, de certa forma, que o padrinho de Clara percebeu que ele era um cara que podia fazer mal a ela. Sabe o que foi que ele fez? De repente, o padrinho dela foi morto. Foi assassinado, né, amando aí de Cassie Jones, e ela estava tão envolvida com esse cara, que mesmo ele confessando que ele assassinou o padrinho dela, ela acreditou que foi por amor. Aí você imagine, vocês acham, alguém aqui acha que Cassie Jones realmente ela conseguiu ficar com ele? Vocês acham que Clara conseguiu ele assumiu Clara dos Anjos para a sociedade, uma mulher pobre naquela época? Vocês acham que Cassie Jones fez isso? E aí? Qual é a história que a gente conhece disso? Vamos aqui falar da fofoca. Qual é a grande história que a gente tem essa fofoca até hoje? Se a gente fosse contar essa história com uma fofoca, era como? Menina, Clara dos Anjos se envolveu por esse cabra safado desse Cassie, engravidou dele, e vocês acham que ele assumiu? Não. É uma obra pesada, vocês vão ver aqui que tem um discurso muito pesado, porque ele deixou ela desamparada, e vocês sabem que uma mulher solteira até hoje é vista com maus olhos para a sociedade. Imagine naquela época, tá? Imagine naquela época qual era o peso disso, né? O cara não assumir. E o cara naquela época não assumir não tinha problema nenhum, porque se dizia que a culpa era da mulher, que a mulher fez porque quis, ela deu porque quis, tá? E aí ela ficou desamparada, sem saber o que fazer, né? Antes de abortar a criança, né? Porque não tinha o que fazer com a criança, ela vai procurar a família de Cassie Jones. O que é que vocês acham que vai acontecer? O que é que vocês acham que a mãe dele vai falar? Exatamente, Gabriel. Quantas pessoas não assumem? Só que hoje existe uma lei de proteção às mulheres, né? Tem a pensão, o cara tem como saber que é o pai. Antigamente, a mulher solteira, além dela ser renegada socialmente, como se a culpa fosse dela, ela era vista como uma péssima pessoa, né? Inclusive, não vivia socialmente, não tinha acesso a emprego, não tinha acesso a nada, porque era uma mulher desquitada, sozinha. Então, o nome da mãe de Cássia era Salustiana, e aí quando chega lá, ela é maltratada e humilhada pela mãe de Cassie Jones, especialmente pela sua condição social. Aí Lima Barreto faz esse grande retrato da posição da mulher negra na época e o homem branco, que aí com uma grande herança do Brasil colônia, por exemplo, desde o Brasil colônia, em que a mulher negra era vista apenas de uma forma sexual,
né? E o homem podia fazer o que quisesse de alguma forma, tá? Então, quando a mãe dele está falando com ela, é que ela percebe o grande preconceito da época, né? E a mãe dele defende até o fim. Vejam o diálogo. Tá aqui embaixo, em azul. Aí ela diz, a mãe dele, tá? Ora, vejam vocês só. É possível admitir meu filho casado com esta... As filhas e vieram. Que é isto, mãe? Que é isso, mamãe? Então, as próprias filhas dela questionaram. Que é isso, mamãe, você dizer isso? Então, ela nem sabia quem era... Ela nem sabia quem era... Clara, mas só pela cor dela, né, pela como ela se portava, as roupas, ela disse, casado com esta o quê, né? Você imagina o quê? E as meninas dizem, que é isso, mamãe? Aí a velha continuou, casado com gente dessa laia, qual? Que diria meu avô, Lord Jones, que foi cônsul na Inglaterra e Santa Catarina? Que diria ele se visitar o vergonha? Qual? Parou um pouco de falar e após instantes aduziu. Engraçado essas sujeitas. Queixam-se de que abusaram delas. É sempre a mesma cantiga. Por acaso meu filho as amarra, as amordaça, as ameaça com faca e revólver? Não. A culpa é delas. Só delas. Então veja aí esse discurso, né, enraizado, infelizmente, na nossa sociedade até hoje, em que a mulher ainda é vista como a grande culpada da sua solidão, da sua exclusão social, por ter filho e ser, assim, abandonada pelo homem, ainda a culpa é dela. Então, ela diz isso, né? O meu filho amarrou ela, fez alguma coisa que não devia, então, os dois fizeram, né? Então, os dois têm que assumir. Então, dessa fala aí da mãe de Cássia, é possível perceber o preconceito daquela época, né? E a discriminação racial e social, que muitas pessoas pensam ainda como ela, agem como ela, e às vezes não falam por medo, né? Porque hoje em dia é crime o racismo, mas ainda agem sorrateiramente de forma racista, né? E aí vamos ver aí a última parte do livro, em que uma coisa muito triste, que Clara toma consciência da condição dela social naquela época, oprimida, mestiça e pobre, que é um retrato também de como Lima Barreto via a sociedade naquela época. Então, vejam que essa perspectiva sobre o preconceito foi percebida por Clara dos Anjos quando ela viu a própria realidade do preconceito racial na cara, né? Esse preconceito estrutural que está na nossa sociedade há tanto tempo. E lembre que esse livro, ele tem 100 anos, né? Quase 100 anos. A gente já tinha oficialmente terminado a escravidão no Brasil, mas a escravidão não terminou, né? A forma como os negros eram vistos, eram inseridos na sociedade, eram vistos como coisas e não tiveram uma reinserção social como deveriam, né? E essa dívida social com essa parte tão importante da nossa sociedade e formadora da nossa cultura e do nosso país, tá? Aí, no final do livro, a narradora diz, num dado momento, Clara ergueu-se da cadeira em que se sentara e abraçou muito fortemente sua mãe, dizendo com um grande acento de desespero, mamãe, mamãe, que é minha filha? Nós não somos nada nessa vida. Que frase, hein? Vejam a consciência da condição social dela, quando ela, grávida, abandonada, ainda é humilhada, discriminada e posta ainda como lixo na sociedade. Então vejam aí essa grande final de Clara dos Anjos, que essa obra, né, esse livro, foi publicado póstumamente, né? Lima Barreto nem viu o sucesso desse livro, ele morreu antes de terminar o livro, mas ele foi publicado póstumamente. Então, vejam esse grande retrato do Brasil, né, daquela época, em 2 livros que a gente analisou de Lima Barreto, né, um falando sobre a sociedade, sobre a questão do nacionalismo, né, sobre a burguesia daquela época, e um falando sobre o preconceito racial. Então, vejam como o pré-modernismo já entra aí nessa perspectiva de uma literatura mais social.
Então, leiam Lima Barreto, tá? Gonzaga de Sá, Policarpo Quaresma e Clara dos Anjos são 3 livros essenciais para vocês, tá bom? E aí, as questões sociais no Brasil na época, como eu já falei para vocês, no modernismo, passar raiva mesmo, Gabriel, mas é bom para a gente poder entender a sociedade da gente, né? Então, para a gente entender as questões sociais no Brasil da época, né? O modernismo em si já tem um enfoque na questão da brasilidade, né? Das coisas brasileiras, nas minorias, né? E uma linguagem menos formal, mais popular, que a gente já vê em Lima Barreto. Porque, além de falar nessa obra Clara dos Anjos sobre o racismo em si, outro ponto importante a falar, como eu já tinha falado para vocês, é a questão sanitária vivida no Brasil, nesse contexto histórico. Porque o Brasil vivia por grandes problemas sociais de saúde, principalmente o Rio de Janeiro como grande capital. A sociedade ainda tinha, como ainda tem, né, conceitos sexistas muito fortes. O que é um conceito sexista? O que é o sexismo? Né? A ideia fechada, concebida do papel do homem e da mulher, e sempre a mulher de uma forma estigmatizada negativamente, o homem com um poder social forte. Uma sociedade racista, de uma elite europeizada que se queria se comportar nos grandes padrões europeus, mesmo estando num país tropical que era o Brasil. Tá? Passava por uma forte aí, surto de febre amarela, da varíola, né, houve a revolta da vacina, e essas pessoas que viviam nos subúrbios, elas eram as últimas a ter acesso a todas essas políticas de saúde daquela época, né? Inclusive, essas políticas higienistas, né, trazidas aí pelo governo e por Oswaldo Cruz, fizeram essas pessoas fugirem para os subúrbios e formando as favelas. Então, é o que eu quero dizer a vocês, gente. Literatura não é só prazer. A literatura no modernismo, no pré-modernismo, ela tem uma perspectiva social, uma análise social. Então, esses livros de literatura podem cair na prova de história, na prova. Vejam aí que podia cair uma prova de história com um trecho de Clara dos Anjos falando sobre essa época da sociedade aí, da Nova República, por exemplo, a revolta da vacina. A gente viu em Euclides da Cunha Canudos, né, a revolta de Canudos. Então, é toda uma perspectiva histórica que está dentro da literatura, estudo em Lima Barreto, tá bom? A gente vai falar agora, o último autor de hoje, ele é um pouco mais rápido, é Augusto dos Anjos. Alguém aqui gosta de coisas mais dark, uma coisa mais emo, mais triste, mais melancólica? Alguém aqui é dessa área mais dark, mais triste? Gosta de uma coisa mais depressivo, né? Então, a gente tem aí um autor que é a cara de tudo isso, tá? É um autor mórbido, é um autor que a sua literatura foi chamada de poesia suja. Então, esse autor, Augusto dos Anjos, preste atenção no que eu estou dizendo aqui agora, tá? Ele nasceu aqui na Paraíba, tá? Ele estudou aqui na Faculdade de Direito do Recife, como vários homens ricos, homens que tinham posse naquela época. Era filho de senhor de engenho, então ele viveu a decadência dos senhores de engenho. Então a família dele faliu, tá? Então os grandes engenhos aqui da Paraíba, de Pernambuco, aqui do Nordeste faliram, né? A gente tem a ascensão do café lá no sul e a decadência aqui do engenho. Então ele nasceu com certa posição social e nasceu muito pobre. É um cara que foi visto como um autor histérico, desequilibrado, perturbado, doente, porque ele era chamado, até aqui na Paraíba e no Brasil todo, como o Doutor Tristeza. Então, é um autor que é muito específico, porque ele viveu na época do pré-modernismo, mas ele não tem característica nenhuma dessa linguagem mais simples ou dessas questões sociais, falar sobre os marginais, mas era um autor muito particular, porque ele escreveu poemas, ele não escreveu
prosa, não escreveu romances, e ele escreveu poesia. Então, a estrutura dele era parnasiana, então ele tinha a predileção por sonetos. Se alguém lembra o que aqui são sonetos, são poemas formados por 4 estrofes, duas de 4 versos e 2 de 3 versos, com rimas aí alternadas, né, entre elas, uma perfeição formal grande, mas ao mesmo tempo ele tinha uma linguagem simbolista, através de metáforas, de símbolos. Muitas das coisas que Augusto de Anjos falava não representava exatamente o que estava escrito, mas o que a metáfora dizia, né, uma segunda interpretação. E ele teve várias questões na vida que fizeram ele ser assim, tá? Era um cara que se achava estranho, era um cara que teve acesso desde muito cedo aos livros que o pai tinha na sua biblioteca, então ele tinha acesso a livros de ciências, falava sobre o corpo, sobre as partes do corpo, falava sobre doenças, falava sobre questões, como é que se chama? Do corpo humano, né? Ele conhecia o sistema. Então, ele era um cara que tinha um conhecimento muito grande da matéria humana, tá? E ele, em 1912, ele morreu cedo, ele morreu com 30 anos, naquela época se morria, os homens, né, morriam muito cedo, né? E ele publicou, em 1912, né, com 28 anos, o livro Eu, e foi o único livro dele. Então, vejam, o livro do cara se chama Eu, lembrando que Augusto dos Anjos, além disso, ele tinha tesão, ele tinha uma grande e um estilo linguístico de falar sobre cemitérios, sobre morte, sobre sangue, sobre caixão. Ele tinha sobre essa perspectiva. Então, esse livro eu particularmente gosto muito, mas ele tem uma vibe muito pessimista, muito depressiva, muito gótica, mas, de alguma forma, se a gente pegar as obras dele e analisar, a gente vai ver que, por mais que tenha esse eu lírico dele triste, ele também vê o homem como uma matéria, como se o homem fosse desprovido de qualquer capacidade boa, de qualquer senso de humanidade. Ele viu o homem como uma matéria que vai morrer, que vai ser comida pelos vermes, ele fala muito isso, que o sangue vai ficar podre, que os vermes vão comer a carne, mas existe uma metáfora disso, né? De que existe a finitude para tudo, de que o homem age como se as coisas acontecessem para sempre, como se fosse essas posições sociais que a gente tem valessem muita coisa, mas o sangue é o mesmo, os mesmos vermes que vão comer o pobre vão comer o rico, e essa posição que ele tinha também é muito atrelada à tristeza que ele passou na vida. Ele vai perder um filho prematuro, um filho prematuro, então isso traz muita dor a ele também. Era um cara que não tinha muitas relações sociais, então era um cara meio gótico, né? E ele era professor, também ele foi professor, deu aulas, inclusive aqui em Recife, e morreu dando aulas, né? De um pouco ali, um pouco aqui, porque foi um cara, imagine Lima Barreto, que não foi aceito naquela época pela sua condição étnica, né, como negro. Imagine ele, que foi um decadente, né, socialmente, financeiramente, pela decadência dos engenhos da família, um cara estranho, que era um poeta que era de mau gosto por falar sobre coisas feias, por falar de coisas sujas, de coisas podres, uma linguagem completamente científica. Vocês vão ver que ele tinha uma linguagem completamente científica, e essa linguagem científica dele fazia que a literatura dele fosse um pouco difícil, tá? Então, esse estilo dele, presta atenção, gente. Vê só o cara. O cara tinha uma linguagem pessimista, então ele vai ver o homem como incapaz de uma ação positiva e boa. Ele tinha uma visão cósmica, isso aí já é uma visão mais simbolista, o cosmos, uma força maior, né, essa força maior que rege todo esse cosmos,
Ele era muito paradoxal, então ele tinha dois lados muito fortes. Mórbido, angustiante, vocês vão ver que a poesia dele parecia um último suspiro de vida. Tinha um vocabulário científico muito grande, misturado com uma tristeza muito forte. Ele questionava a existência do homem, tá? E através da ciência, como eu falei para vocês, através da teoria da evolução de Darwin, né? Ele vai falar que o homem é feito de carbono, ele vai por questões químicas, científicas, né? E ele diz que somos carbono igual a qualquer outra matéria. E isso faz com que a gente faça uma análise da própria finitude humana, né? E ele vai usar muitos termos do verme, né? A decomposição da matéria, a carne podre, que vai ser uma crítica também ao como o homem vive na sociedade, tá? Então, ele diz que tudo isso que a gente vive de prazer, amor, volúpia, né, tudo isso que a gente vive socialmente, nada mais é do que uma luta orgânica de células, né, como é toda a existência humana, mas todos nós estamos destinados a ser cadáveres, né, e se alimentar de outros vermes decompositores. Para vocês terem... para vocês verem como ele era pessimista, ele diz que a única conversa amiga, real e forte, verdadeira, entre duas caveiras. Quer dizer, porque elas estão mortas, né? Então, vocês vão ver aí, para a gente analisar, a gente vai analisar 4 poemas dele rapidinho, para a gente ver essa linguagem dele, que era dura, cheia de excessos, de hipérboles, né? Era um cara muito hiperbólico, mas ele tinha uma métrica rígida. Então, a estrutura era rígida, parnasiana, uma linguagem simbólica e o tema muito moderno naquela época. Então, a estética da podridão, da agonia, da deformação, e ele misturava termos biológicos com filosóficos da existência humana por influência de Schopenhauer, né? Que percebia uma perene impossibilidade de felicidade, né? Então, Schopenhauer diz que o homem vive essa busca pela felicidade impossível, já que o homem vive nesse pêndulo aí entre o sofrimento e o tédio, tá? Então, ele vai analisando aí que essa perspectiva do homem era fadada à tristeza ou ao tédio, a uma dor existencial muito grande e perene. Ele diz que a gente vive perenemente na dor que é implacável a todo mundo. Vejam aí algumas frases dele. A lógica medonha dos apodrecimentos musculares, né, essa teoria mais científica da matéria, a bacteriologia inventariante, o crânio ácido da consciência. Então, nós vamos analisar aí, para a gente terminar, alguns poemas, né? Lembrando que ele tinha a teoria de Darwin, nessa carne da matéria, e trata dessa poesia suja, tá? Chamada de poesia suja. Tá? Então, aí vamos analisar alguns poemas aí dessa galera que gosta de uma coisa mais gótica, tá? Por mais, esse cara falava coisa podre, era um idiota, não sei o quê. Na época ele era visto como louco, né? De mau gosto, porque falar sobre carne podre, sobre caixão, caveira, não era muito poético para a época, mas era a forma dele analisar a sociedade e a matéria. Esse aí é o poema mais famoso dele, para a gente terminar aí nossa aula, a gente vai falar 4 poemas dele e analisar. Chama-se Psicologia de um Vencido. Exatamente, Yasmin. Ser diferente é ser doido, mas... E vocês vão ver que, por mais que ele tenha essa hipérbole, esse exagero em falar sobre a sociedade, ele tem razão em muita coisa, né? Porque lembrar que a gente é só matéria, lembrar que a gente é só carbono, igual a qualquer outro ser, faz com que a gente baixe a bola da gente e não se ache tanto, né? Esse coronavírus aí veio para mostrar que eu posso ter milhões e posso ser um pobre e vou morrer pelo mesmo motivo e a carne vai morrer da mesma forma e o fim vai ser igual para todo mundo. Certo? Então, vamos lá. Psicologia de um vencido. Então, psicologia, então, é tipo um vencido, ele se vê como um vencido. Essa visão é uma visão bem de Schopenhauer, né? E ele diz assim, ó. Primeiro que o poema está em primeira pessoa. Vamos analisar aqui que esse poema, ó, ele tem 4 estrofes, ó.
duas de 4 versos e 2 de 3 versos. Vocês vão ver que ele tem uma questão métrica muito forte, ó. As rimas acontecem aqui, ó. Amoníaco A, zodíaco. Íaco com íaco. Rutilância com infância. B e B. Ó, estão vendo? Ó? Essa rima com essa e essa rima com essa. Isso vai acontecer em todas as estrofes. Ele vai fazer aqui, gente, decassílabos, a mesma quantidade de sílabas poéticas em cada verso. Essa precisão da linguagem e da estrutura de um poema que ele é estruturalmente perfeito, como era no parnasianismo. Então, ele traz para essa época um pouco do parnasianismo, como tem aqui, ó, hipocondríaco com cardíaco, repugnância com ânsia. Tá vendo aqui, ó? Ó. Ruínas com carnificinas, roelos com cabelos e guerra com terra. Porque como esse aqui a rima só pode ser de 2 versos, né? Então ele rimava as 2 últimas estrofes, que são de 3, dão 6. Então todas as poesias dele têm essa perfeição formal, tá bom? Então ele diz assim, ó. Deixa eu ler primeiro o poema, né? Vejo que o tema está em primeira pessoa, né? Isso marca aí um eu lírico muito forte, em primeira pessoa. Ele diz, eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro da escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, esse ambiente me causa repugnância. Sobe minha boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, esse operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra. Anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Vê que poema pesado, forte, com muita temática aí científica, um vocabulário forte, que ele diz que ele é filho do carbono e do amoníaco, quando ele vai para a questão química, da formação química. Ele diz que é um monstro da escuridão, então ele vê isso como algo negro não, uma questão pesada dentro dele, né, uma questão obscura para ele, e vê como ele é exagerado. Ele diz que ele sofre desde a epigênese da infância, quer dizer, desde que ele era um zigoto, desde que ele estava lá ainda, antes de ser concebido, ele já sofria. E ele já tinha as mais influências do zodíaco, então ele é um cara muito pessimista, mórbido. Ele próprio se assume profundissimamente hipocondríaco, tá? Lembrando, gente, que tem alguém aqui dizendo que parece com o romantismo. A diferença aqui do romantismo é que o romantismo não tinha essa perfeição formal e a poesia não falava de uma questão existencial de si, mas sim sobre o amor, sobre a dor que existia dessa idealização do amor que nunca era concebido, tá? Então tem diferença entre o romantismo aqui e essa estrutura parnasiana. Ele diz que o ambiente causa repugnância, quer dizer, ele tem uma repugnância do mundo como se ele fosse atingido por uma doença que tem esses sintomas físicos, e ele percebe que o verme, o que é o verme? Aqui o verme é a morte, que a morte vai comendo a gente dia a dia, declara guerra a gente e fica espreitando a gente para roer os nossos olhos. Quando tem um defunto que vai sendo comido pelos vermes, fica só os cabelos, né? É uma parte que fica os cabelos e toda a parte orgânica da gente, de alguma forma, vai sendo comida, né? E ele vai fazendo essa análise de que a existência da gente, o fim dela é o fim da matéria. E o que espera a gente é a podridão. Então, esse poema é completamente pessimista, mas ele também é uma tapa na cara da gente, dizer assim, a gente é um merda, a gente é um nada, né? Se acha tanta coisa e não é nada, porque no fim a gente vai acabar na frialdade inorgânica da terra, quer dizer, da morte, no que é morto. Vamos para o segundo poema, a gente vai analisar 4 e a gente termina a aula da gente, tá certo? Esse outro poema é muito famoso também, Rose, é muito triste. Esse poema aqui, Versos Íntimos, é um dos mais famosos também, e ele é um pouco mais, a gente consegue trazer imagens mais claras dele, né?
Mais uma vez aqui, ó, é um soneto, lembrando que um soneto aqui, ó, 2 estrofes de 4 versos e 2 de 3 versos. A rima aqui, ó, formidável com inseparável, a gente toma aqui, ó, A com A, tá? Então isso a gente faz em todo o poema. Quimera com pantera, B e B. Lembrando que essa mesma era, também vem aqui, ó, quimera e espera, é a mesma rima, ó. B e fera, B de novo, esse fim era. Miserável, inevitável, aí já vem como C, porque é a terceira rima que existe, aí vai o poema inteiro nessa rima perfeita, o número de sílabas poéticas perfeitas, isso é uma perspectiva parnasiana. Vê que coisa massa. Versos íntimos, parece que vai ser um poema falar de amor, né? Falar sobre amor, falar sobre as questões amorosas da vida, não. Ele está falando com a gente aqui, ó. Vez, ele está perguntando a gente, tu tá vendo? Ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, essa pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nessa terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Pesado, mas é uma grande tapa na cara da gente, né? Vejam que a rima aí são sonetos decassílabos. O que é isso? Se você pegar aqui as sílabas poéticas, vai ter 10 sílabas poéticas, as rimas aí impecável. E aí a revolta dele, a gente também aí, Thomas Hobbes, a gente viu Arthur Schopenhauer, né, que fala que o homem vive entre um pêndulo entre a tristeza e o tédio. Thomas Hobbes, ele diz que o homem é o lobo do próprio homem. Ele vai ver isso onde? Ele diz aqui, tá vendo você? É como se fosse traduzir isso aqui. Tá vendo você? Ninguém vai estar lá quando você tiver seu último desejo. Quando tu tiver mais nada, ninguém vai estar lá. E só a ingratidão. Estão vendo aqui, gente, que a palavra ingratidão, homem, que mais? Homem, ingratidão, estão em letra maiúscula. Isso é uma característica simbolista de colocar palavras em letra maiúscula para dar mais valor a ela. E ela diz que só a ingratidão vai ser tua companheira inseparável. Ele vai comparar aqui a ingratidão como uma pantera. E ele ainda diz, te acostuma à lama, vai dar merda. Porque o homem que mora nessa terra miserável, onde não pode nascer, florescer nenhum afeto, entre feras ele também tem necessidade de ser fera. Então a gente nasce bom e vai sendo corrompido e a gente vai se tornando fera como as feras são com a gente. E no final ele dá um conselho. Estão vendo aqui que um autor coloca muita exclamação. O que significa essas exclamações? Normalmente exclamações mostram a emotividade, né, do autor. O autor está gritando, está esbranejando. Então ele está aí esbaforido, está aí gritando, né? Acende teu cigarro. Aí ele vem para a metáfora. Ele diz que o beijo é a véspera do escarro. Então, primeiro alguém vai lhe beijar, depois ele vai escarrar em você. E a mão que alisa, depois vai lhe apedrejar. Aí, no final, ele diz assim, se alguém ainda tem pena da tua doença ou do que te faz mal, antes dela lhe alisar, apedreje. E antes dela lhe beijar, escarre. Então, ele vai mostrando que o mundo vai tornando a gente fera, vai tornando a gente negativo, pessimista, e ele diz que antes de alguém fazer com você, faça primeiro. Não é um poema mórbido, não é um poema triste, né? Que mostra essa visão hobbesiana do mundo, que o homem é lobo do próprio homem, mas ela é, de certa forma, real. E nem sempre a gente está próximo de escutar o real, né? Aberto a escutar o real. Então, fala com um cara que foi muito criticado por isso, por falar o que as pessoas não queriam ouvir, e com a linguagem um pouco difícil, né, um pouco científica. Faltam 2 poemas, vamos ver rapidinho. Mais uma vez aqui, tá? É um soneto,
quatro estrofes, 4, 4, 3 e 3. Mesma coisa das rimas aqui, ó. Só que a rima aqui muda. Ó, refugia com dia e morta com porta, que é alternada. Ó. A com A aqui, ó. B com B. Então, ela não é intercalada, ela é alternada. Ó. Uma A, uma B, uma A, uma B, tá vendo? Mas todas elas rimam aqui, ó. Fazia com carniçaria, contorna com torta, e aí vai. Aí ele diz solitário. Como um fantasma que se refugia na solidão da natureza morta, então ele vai na natureza morta, por trás dos ermos túmulos, um dia eu fui refugiar-me à tua porta. Então aí vocês vão ver Augusto dos Anjos saindo um pouco sobre a questão da complexidade da consciência humana, mas vai falar do amor, mas da dor da existência pela dor do amor que não foi correspondido. Fazia frio, e o frio que fazia não era essa que a carne nos contorta. Cortava assim como em carniçaria, o aço das facas incisiva corta. Mas tu não vieste ver minha desgraça, e eu saí como quem tudo repele, velho caixão a carregar destroços, levando apenas na tumba carcaça o pergaminho singular da pele e o chocalho fatídico dos ossos. Vejam mais uma vez que ele fala de caixão, carregando destroços. Então, ele não era um homem, ele era um caixão carregando destroços. Então, ele não era nada. Então, quando ele foi atrás dessa mulher, saiu de toda essa frieza que ele tinha esperando alguma coisa, ele usa a palavra do frio, e um frio que cortava, que é a frieza das relações, e ele bota como se esse frio, essa frieza dela cortasse a carne dele como facas. E ele diz no final que leva a tumba carcaça e o chocalho fatídico dos ossos, como se ele tivesse ali só um saco de ossos e não tivesse nenhuma perspectiva de vida. Então fica claro aí o apego à morte, né? Quando o lírico esperou a mulher amada. Esse poema aí, sim, está um pouco ligado à temática aí da segunda fase do realismo, né, em que o amor mal correspondido era ligado aí ao desespero e à morte, e que quando ele não teve a resposta que ele queria, ele saiu da porta como se fosse uma carcaça dentro de um caixão que só tinha pele e osso. Foi a perspectiva aí bem mais forte do que aquela geração, tá? E para terminar, espero que todos nós aprendamos aí com esse poema O Morcego. Talvez aí é muito simples, porque a linguagem dele é muito simples, e ele é uma narrativa, como se ele estivesse narrando um fato. O morcego. Gente, o morcego é visto como um animal visto de forma positiva ou negativa pela gente, o morcego? O morcego, a coruja, é visto de uma forma negativa ou positiva? Bem negativa, né? Quem já viu um morcego de perto, ele é tomado socialmente como se fosse a morte, sempre ligado ao cemitério, sempre ligado a questões de obscuridade, né? E ele, exatamente, Arthur, é o Batman. Vejam, mas só que todos nós, dentro da gente mesmo, a gente não tem algo na nossa cabeça que tenta esconder o que a gente realmente é, o que a gente realmente pensa? Será que não existe algo dentro da gente que entrega as coisas podres também estão dentro da gente mesmo? Veja o poema dele para a gente terminar a aula da gente. O morcego. Meia-noite. Ao meu quarto me recolho. Peraí, cadê o menino? Meia-noite. Ao meu quarto me recolho. Meu Deus, e esse morcego? E agora vede, na bruta ardência orgânica da sede, morde minha goela, ígno e escaldante molho. Vou mandar levantar outra parede. Digo, ergo-me a tremer, fecho o ferrolho, e olho o teto, e vejo ainda igual um olho, circularmente sobre a minha rede. Pego de um pau, esforços faço, chego a tocá-lo, minha alma se concentra. Que ventre produziu tão feio parto? A consciência humana é esse morcego. Por mais que a gente faça à noite,
ele entra imperceptivelmente em nosso quarto. Vê que poema pesado, forte. Né, não? Ó, chego como cego, concentra com entra, parto com quarto. Qual é a reflexão que a gente toma daí? Ele faz uma metáfora como se existisse um morcego, né? Traz essa visão completamente pessimista. Ele diz que de meia-noite vai dormir, que ele se recolhe, e ele vê um morcego. Ele faz, meu Deus, e esse morcego? E ele diz assim, ó, na bruta ardência orgânica da sede. Então, o morcego, na sua sede de sangue, morde a goela dele e escalda aquele sangue. Mas, na verdade, isso é uma metáfora. E, às vezes, ele bota aqui, ó, vou mandar levantar outra parede. Ele botou entre aspas aqui, porque a gente, quando a gente tem medo de algo, quando a consciência da gente é forte, a gente tenta botar uma parede para esquecer. Ah, vou levantar outra parede. Quer dizer, vou tentar esquecer, relevar, mas a consciência vai estar lá. Não adianta levantar outra parede. Ele vai passar. E ele diz, digo-me, ergo-me a tremer. Fecha o ferrolho. Quer dizer, ele tenta fechar a porta, olha o teto e vejo ainda igual um olho, como se o morcego fosse o olho olhando para ele e fica circundando, assim, a rede que ele está. Ele pega um pau, pega um pedaço de pau, tenta fazer esforço, chega a tocar nele, e a alma dele diz assim, de onde veio essa desgraça? De onde veio essa coisa tão feia? Aí ele diz, isso é a consciência humana. Por mais que de noite, quando a gente vai dormir, a gente tenta esquecer as coisas, a consciência da gente vai vir, vai remoer tudo que a gente fez de errado para a gente refletir. Mas, na verdade, gente, é um poema aí de estrutura parnasiana, uma linguagem completamente metafórica, simbólica, como no simbolismo, mas existe uma verdade muito grande. E outra, e ele liga aí, para a gente terminar a aula da gente, há uma visão da impossibilidade do homem de uma ação positiva e da reflexão, porque não adianta fugir. Ele também se liga muito a um autor chamado Nietzsche, não sei se vocês conhecem, Friedrich Nietzsche. E Nietzsche diz que os medos que a gente tem são iguais a estrelas, que de dia ela pode até desaparecer, mas de noite eles vão reaparecer. Os nossos medos, eles podem até se esconder, mas uma hora eles vêm à tona. E aí ele faz essa relação aí com Nietzsche também, nessa perspectiva do medo. E ele faz aí uma metáfora, né? E ele usa esse ferrolho, esse olho, como se fosse alguém vigiando você, alguém lhe julgando. Essa consciência também é alguém lhe julgando, como se alguém estivesse ali no ferrolho, ó, olhando, julgando você. E essa mesma ideia, o morcego aqui, ó, tá aqui lhe vigiando. Então, por mais que você pense que o que você faz não tem consequência, tem a consequência, ela vai vir. E aí essa consequência é a nossa consciência que vai apedrejar a gente lá e nos dar a relação que a realidade ela existe, tá bom? Então, gente, esse é o tema de hoje, né? 2 autores maravilhosos. Tentem lê-los. Vocês podem até fazer o vídeo lá da atividade sobre Augusto dos Anjos, escolhe um poema dele, pode interpretar, mas vocês têm que aparecer no vídeo, tá certo? E um vídeo, quem for fazer esse vídeo, quando vocês forem postar, se for fazer em grupo, posta só uma pessoa o vídeo, no grupo na atividade de uma pessoa, e bota o nome do pessoal do grupo. Quem for fazer sozinho, edita aí, faz bem legal, sobre esses autores, tá bom? Então, vocês têm aí 4 autores, por enquanto, para fazer, e amanhã já tem Monteiro Lobato para vocês escolherem quais deles vocês vão fazer esse vídeo de vocês no TikTok, nessas relações do vídeo aí. E para a gente terminar, gente, Augusto dos Anjos não entra nessa vibe dele de negatividade, não, tá? A gente também não pode ser tão negativo assim, senão a gente não convive com ninguém. Então, por mais que a gente tenha essa consciência da negatividade das coisas, da impossibilidade da bondade de algumas pessoas,
ainda há esperança e a gente ainda pode conviver bem socialmente, tá bom? Bons estudos para vocês, espero que tenham gostado da aula, espero que tenha sido interessante. Então, um grande abraço para vocês e qualquer coisa, coloque o nome de vocês aí para a gente terminar. Espero que vocês tenham gostado e até amanhã na nossa aula de Monteiro Lobato. Não percam amanhã, que além de falar de Monteiro Lobato, eu vou fazer várias questões do Enem, várias questões de vestibulares sobre esses autores para preparar vocês para a prova. Beleza? Bom abraço para vocês e até mais. Até, valeu.